Não era para eu me apaixonar por você, disse o milionário doente para a simples enfermeira. Antes de começarmos esta história que vai tocar seu coração, deixe seu nome e sua cidade aqui nos comentários. Queremos conhecer você que está do outro lado. E se essa história emocionar você tanto quanto emocionou a gente ao criar, inscreva-se no canal para não perder nenhuma narrativa que preparamos com tanto carinho. Agora respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir vai mexer com cada fibra do seu ser. A chuva de outono batia contra as janelas da cobertura em Barcelona, criando um ritmo melancólico que parecia ecoar o silêncio pesado entre aquelas duas pessoas. Clarice estava de pé junto à porta, sua mala simples aos pés, os olhos vermelhos, mas a postura firme. Do outro lado da sala, apoiado contra a parede, porque já não tinha forças para ficar em pé sozinho por muito tempo, Rodrigo Alvarenga a observava com aquela expressão que ela aprendera a decifrar nos últimos 8 meses. Uma mistura de dor, raiva e algo que ele jamais admitiria em voz alta. Você não pode ir embora. A voz dele saiu rouca, quebradiça. Eu preciso de você aqui. Não! Clarice balançou a cabeça e uma lágrima finalmente escapou, traçando um caminho pela sua bochecha. Você precisa de uma enfermeira, Rodrigo, e eu não posso mais ser apenas isso. Ele deu um passo à frente, cambaleando levemente. Aquele homem que um dia comandara reuniões com centenas de pessoas, que decidira o futuro de milhares de funcionários com um aceno de cabeça, agora lutava para atravessar o próprio apartamento. Clarice. Ele sussurrou o nome dela como uma prece. Você disse que não era para se apaixonar por mim. Ela o interrompeu, e sua voz tremia. Você repetiu isso quantas vezes? 10, 20, como se fosse um mantra que pudesse proteger a gente do inevitável. Porque eu sabia. Rodrigo elevou a voz, e isso o deixou ofegante. Ele se curvou, levando a mão ao peito. Eu sabia que isso ia acontecer e que ia destruir tudo. Eu não tenho futuro, Clarice. Eu sou um homem doente, dependente, que não pode te dar nada além de... Além do quê? Ela o desafiou, dando um passo em sua direção. Do seu mau humor matinal, das suas reclamações sobre a comida do hospital, ou daqueles momentos em que você esquece que está doente e ri das minhas histórias bobas sobre minha sobrinha. Rodrigo fechou os olhos. Quando os abriu novamente, havia lágrimas ali também. Como foi que chegamos aqui? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para ela. E era essa a pergunta que Clarice também se fazia. Como uma enfermeira de plantão noturno de um hospital público, que dividia um apartamento minúsculo com 2 colegas no bairro de Grácia, havia-se visto ali, naquela cobertura luxuosa, com seu coração completamente entregue a um homem que insistia que não podia amá-la. 8 meses antes, Clarice Mendes tinha 28 anos, e o tipo de cansaço que vinha de 6 anos trabalhando em turnos noturnos. Seus cabelos castanhos estavam sempre presos em um coque prático, mechas rebeldes escapando ao redor do rosto que mostravam uma beleza simples, sem artifícios. Seus olhos cor-de-mel carregavam uma gentileza natural, mas também uma firmeza que vinha de lidar diariamente com situações de vida ou morte. Naquela terça-feira de fevereiro, ela estava cobrindo o turno de uma colega no setor de cardiologia do Hospital Clínic de Barcelona, onde trabalhava desde que se mudara do Brasil 3 anos antes. A cidade catalã a recebera com seus braços abertos, e Clarice encontrara ali não apenas trabalho, mas uma sensação de liberdade que nunca experimentara em sua cidade natal, Santos. Clarice, chegou um paciente particular no quarto 407. Avisou Fernanda, a enfermeira-chefe, uma portuguesa de 50 anos que tratava todas as funcionárias como filhas. O médico pediu que você assumisse. Vai precisar de alguém com paciência. É difícil? Clarice perguntou, já pegando a prancheta com as informações do paciente. Digamos que ele não está receptivo ao tratamento.
Fernanda fez uma careta. Aliás, ele já mandou embora 2 enfermeiras. Uma durou 15 minutos. Clarice suspirou. Não era a primeira vez que lidava com pacientes complicados. Muitas vezes, a doença vinha acompanhada de raiva, negação, medo disfarçado de arrogância. Quando ela entrou no quarto 407, a primeira coisa que notou foi a vista. Janelas amplas mostravam a cidade iluminada ao anoitecer. A Sagrada Família ao longe, parecendo uma catedral saída de um sonho. O quarto era equipado com tecnologia de ponta, mais parecendo uma suíte de hotel de luxo do que um quarto de hospital. A segunda coisa que notou foi o homem na cama. Rodrigo Alvarenga tinha 35 anos, mas parecia carregar o peso de uma década a mais nos ombros. Cabelos negros desalinhados, barba por fazer de alguns dias, olhos escuros que a observaram com uma mistura de desinteresse e irritação quando ela entrou. Ele era alto, isso ficava claro mesmo com ele deitado. E tinha o tipo de constituição que sugeria que, antes da doença, ele fora um homem de presença imponente. Outra, ele disse, sem sequer a cumprimentar. Quantas vão mandar até desistirem? Clarice fechou a porta atrás de si e caminhou até a beira da cama, verificando os monitores antes de olhar diretamente para ele. Bom, isso depende, ela respondeu com tranquilidade. Quantas você pretende mandar embora? Rodrigo piscou, claramente não esperando essa resposta. Olha, não precisa fingir que se importa. Sei que você está aqui porque é seu trabalho. Então, faz o que tem que fazer e me deixa em paz. Certo. Clarice puxou uma cadeira e sentou-se cruzando as pernas. Então vou te explicar como as coisas vão funcionar. Eu sou a Clarice. Vou cuidar de você durante este turno e provavelmente nos próximos. Porque, ao contrário das minhas colegas, eu não vou embora só porque você está de mau humor. Você não me conhece. Não preciso. Ela abriu a ficha médica dele. Cardiomiopatia dilatada idiopática severa. Fração de ejeção de 20%. Na lista de transplante há 6 meses. 2 episódios de insuficiência cardíaca aguda no último ano. Ela levantou os olhos. Você está com medo, está com raiva porque seu corpo te traiu e está empurrando todo mundo para longe porque é mais fácil do que aceitar que precisa de ajuda. O silêncio que se seguiu foi denso. Rodrigo a encarava com uma intensidade que poderia ter sido intimidante se Clarice não tivesse visto aquele mesmo olhar em dúzias de pacientes antes. Você não sabe nada sobre mim, ele finalmente disse. Mas sua voz estava mais baixa, sem a arrogância anterior. Então me conte, Clarice respondeu simplesmente. E assim começou. Nas primeiras semanas, Rodrigo continuou sendo difícil. Reclamava de tudo. A comida, os remédios, os horários dos exames, o barulho dos corredores. Mas Clarice havia trabalhado em enfermarias públicas lotadas no Brasil, onde atendia 15 pacientes por turno com recursos mínimos. Um paciente mal-humorado, por mais rico que fosse, não a assustava. O que ela não esperava era começar a enxergar através da armadura dele. Descobriu que Rodrigo era dono de uma empresa de tecnologia sustentável que ele fundara aos 23 anos, desenvolvendo soluções de energia limpa para comunidades rurais. A empresa crescera rapidamente, mas o estresse de administrá-la, combinado com uma predisposição genética que ele desconhecia, resultara na deterioração progressiva de seu coração. Irônico, não é? Ele dissera uma noite quando Clarice estava ajustando sua medicação intravenosa. Passei anos tentando salvar o planeta e não consegui salvar nem meu próprio corpo. Você ainda pode salvar os 2, ela respondeu. Sou realista, Clarice. As estatísticas para transplante cardíaco na minha condição não são animadoras. Estatísticas são apenas números. Pessoas são histórias. E sua história ainda não acabou. Ele a observou naquele momento. Realmente a viu pela primeira vez. Não apenas a enfermeira que checava seus sinais vitais,
mas a mulher que sempre tinha uma palavra de conforto, que trazia chocolates escondidos quando ele reclamava da comida do hospital, que sentava ao seu lado durante as madrugadas difíceis, quando o medo o impedia de dormir. Foi em uma dessas madrugadas que tudo mudou. Rodrigo havia tido um episódio de arritmia severa. Às 3 da manhã, os alarmes dos monitores dispararam, e Clarice agiu com a precisão de quem fizera aquilo centenas de vezes. Chamou a equipe médica, administrou a medicação de emergência, manteve-se calma, enquanto o coração dele lutava para encontrar seu ritmo novamente. Quando tudo passou e os outros profissionais saíram do quarto, Clarice percebeu que suas mãos tremiam. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama, tentando controlar a respiração. "Ei!" A voz de Rodrigo estava fraca. "Você está bem?" Ela olhou para ele surpresa. Era a primeira vez que ele perguntava algo sobre ela. "Eu deveria fazer essa pergunta." Ela tentou sorrir. "Você ficou assustada." Clarice não respondeu imediatamente. Depois suspirou. "Sim, fiquei." "Por quê? Você já deve ter visto isso centenas de vezes." "Não com você." As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. "Eu nunca... com você." Algo mudou no olhar de Rodrigo. Ele estendeu a mão, hesitante, e quando Clarice a pegou, sentiu a fragilidade dele, mas também algo mais. Uma conexão que ia além de enfermeira e paciente. "Obrigado", ele sussurrou, "por não desistir de mim." Aquela foi a noite em que os muros começaram a cair. Nas semanas seguintes, as conversas se aprofundaram. Rodrigo contou sobre sua infância em Belo Horizonte, filho único de um casal de professores universitários que sempre incentivou sua curiosidade. Falou sobre como descobriu sua paixão por tecnologia aos 12 anos, quando consertou o computador velho da escola e percebeu que podia usar aquele conhecimento para resolver problemas reais. Clarice, por sua vez, compartilhou sua história. Crescera em Santos, em uma família grande e barulhenta. 3 irmãos, pais que trabalhavam no porto. Sempre quis ser médica, mas as circunstâncias financeiras a levaram à enfermagem. Não que se arrependesse. Descobrira que era exatamente onde deveria estar, cuidando diretamente das pessoas, fazendo diferença uma vida por vez. "Por que Barcelona?" Rodrigo perguntou em uma tarde chuvosa, enquanto ela verificava seus sinais vitais. "Precisava de distância", ela respondeu olhando pela janela. "Terminei um relacionamento de 5 anos. Ele queria que eu fosse uma coisa, eu queria ser outra. Barcelona apareceu como uma oportunidade, e eu agarrei." "Sente falta do Brasil?" "Todos os dias, mas sinto que aqui eu posso respirar. Ser eu mesma sem as expectativas de todo mundo sobre quem eu deveria ser." Rodrigo assentiu, compreendendo. "Sei como é. Quando fundei a empresa, meus pais ficaram decepcionados. Queriam que eu seguisse carreira acadêmica como eles. Levou anos até aceitarem minha escolha. Pelo menos acabaram aceitando. Sim, e depois ficaram orgulhosos demais, o que também é complicado à sua maneira." Ele sorriu, e Clarice percebeu como aquele sorriso transformava seu rosto. "Não vieram me ver ainda. Não quis que viessem. Minha mãe tem problema cardíaco também. O estresse seria demais. Você não quer preocupá-los. Não quero que me vejam assim, fraco, dependente." Clarice pousou a mão no braço dele. "Precisar de ajuda não é fraqueza, Rodrigo. É humano." Ele cobriu a mão dela com a sua e ficaram assim por um momento que pareceu se estender além do tempo. A alta do hospital veio 1 mês depois. Rodrigo havia estabilizado, mas precisaria de cuidados contínuos em casa enquanto aguardava o transplante. Ele ofereceu o que parecia óbvio, que Clarice se tornasse sua enfermeira particular. "Não posso pagar isso", ela disse imediatamente. "Eu pago. O dobro do que você ganha no hospital. Você trabalharia meio período, teria folgas regulares e..." Ele hesitou. "Eu confiaria em ter você por perto."
Clarice sabia que deveria recusar. Havia linhas que não deveriam ser cruzadas entre profissional e paciente. Mas a verdade era que ela também não queria se afastar dele. Nas últimas semanas, Rodrigo se tornara mais do que um paciente. Era alguém com quem ela genuinamente se importava. Meio período, ela concordou finalmente. E com a condição de que, se eu sentir que estou perdendo minha objetividade profissional, vou embora. Justo. Mas os dois sabiam que aquela linha já havia sido cruzada há muito tempo. A cobertura de Rodrigo ficava no bairro Eixample, um apartamento que ocupava todo o último andar de um prédio histórico renovado. Clarice se lembrava de sua primeira impressão. Janelas do chão ao teto, terraço com vista para toda a cidade, decoração minimalista mas aconchegante que misturava modernidade com toques de arte catalã. É muito grande para uma pessoa só, Rodrigo dissera ao mostrar o espaço a ela. Comprei pensando em, não sei, talvez formar uma família algum dia. Agora parece só um desperdício. Não é desperdício. Clarice andou até a janela, observando a cidade se estendendo até o Mediterrâneo. É esperança. Você comprou pensando no futuro. Um futuro que pode não chegar. Vai chegar. Ela se virou para ele com convicção. Você vai fazer esse transplante. Vai se recuperar. E vai encher esse apartamento de vida. Talvez não da maneira que imaginou, mas vai acontecer. A rotina deles se estabeleceu rapidamente. Clarice chegava às 9 da manhã, verificava os sinais vitais de Rodrigo, administrava suas medicações, preparava refeições balanceadas segundo as restrições da dieta cardíaca. Mas entre essas tarefas, havia momentos que não tinham nada a ver com enfermagem. Havia os cafés da manhã prolongados no terraço, quando o tempo estava bom, conversando sobre tudo e nada. As tardes em que ele insistia em ensiná-la a jogar xadrez, frustrando-se quando ela se revelava uma adversária mais habilidosa do que esperava. As noites em que assistiam filmes antigos, Rodrigo fazendo comentários sarcásticos que a faziam rir até doer a barriga. Você percebe que está transformando meu trabalho em quase impossível, certo? Ela disse uma tarde, depois que ele praticamente a obrigara a assistir à sua série favorita, em vez de organizar os medicamentos. Como assim? Eu deveria estar te tratando como paciente, Rodrigo. Manter distância profissional. Mas você me faz esquecer disso. Ele ficou sério. Quer que eu pare? Não sei o que quero. Ela admitiu. E era a pura verdade. O ponto de virada veio em uma noite de abril. Rodrigo havia passado o dia mais cansado que o normal, lutando com falta de ar mesmo em repouso. Um sinal preocupante. Clarice estendeu seu turno, recusando-se a ir embora até ter certeza de que ele estava estável. Às 11 da noite, encontrou-o no terraço, olhando as estrelas, ou o que se podia ver delas através da poluição luminosa da cidade. Você deveria estar dormindo, ela disse suavemente. Não consigo. Toda vez que fecho os olhos, fico pensando que talvez não acorde. Ele não olhou para ela quando falou, mantendo os olhos no céu. É isso que a morte iminente faz com você. Cada dia pode ser o último. Clarice se aproximou, ficando ao lado dele no parapeito. E se fosse? Se hoje fosse seu último dia, como você gostaria de vivê-lo? Ele finalmente olhou para ela e havia algo em seus olhos que fez o coração dela acelerar. Sendo honesto, parando de fingir que não sinto o que sinto. Rodrigo, não era para eu me apaixonar por você, ele disse, e sua voz estava carregada de emoção. Eu repito isso para mim mesmo todos os dias. Você é minha enfermeira. Você está aqui por obrigação profissional. Eu sou um homem doente sem garantia de futuro. Não era para eu olhar para você e sentir que pela primeira vez em anos eu quero viver. Quero acordar amanhã. Não era para ser assim. As lágrimas encheram os olhos de Clarice. Não era para mim também. Então estamos ferrados os dois. Ele tentou sorrir.
completamente ferrados, ela concordou, e então fez algo que vinha evitando há semanas. Aproximou-se dele e tocou seu rosto, sentindo a barba recém-feita sob seus dedos. Rodrigo cobriu a mão dela com a sua. Eu não posso te prometer um futuro, Clarice. Não seria justo. Ninguém pode prometer o futuro, ela sussurrou. Tudo o que temos é agora. E ali, sob o céu de Barcelona, com o barulho distante da cidade como trilha sonora, eles se beijaram. Foi gentil, hesitante, carregado de todo o medo e toda a esperança que ambos carregavam. Quando se separaram, Rodrigo apoiou a testa na dela. E agora? Ele perguntou. Agora a gente descobre como fazer isso funcionar, um dia de cada vez. Os meses seguintes foram uma mistura de alegria e terror. Durante o dia, Clarice mantinha sua postura profissional, monitorava os sinais de Rodrigo, garantia que ele seguisse o regime rigoroso de medicações, acompanhava-o nas consultas médicas. Mas havia os momentos roubados, os beijos no meio da tarde, as mãos entrelaçadas enquanto assistiam o pôr do sol. As conversas sussurradas na cama dele quando ela deveria ter ido para casa há horas. Eles mantiveram o relacionamento em segredo da equipe médica, sabendo que seria visto com desaprovação. Fernanda, a enfermeira-chefe, chegou perto de descobrir uma vez quando visitou o apartamento para uma supervisão de rotina e captou a tensão entre eles. Mas não disse nada, apenas deu um sorriso conhecedor para Clarice ao sair. A saúde de Rodrigo, no entanto, estava em declínio gradual. Apesar de todos os cuidados, a insuficiência cardíaca progredia. Ele precisava de mais descanso, tinha menos energia, dependia cada vez mais de Clarice para tarefas básicas. E isso o consumia por dentro. Eu te amo, ele disse uma manhã depois que ela o ajudara a tomar banho, algo que ele odiava precisar. E eu odeio que você tenha que me ver assim, fraco, inútil. Você não é inútil, Clarice protestou, secando-lhe os cabelos com gentileza. Não posso nem tomar banho sozinho, Clarice. Que tipo de relacionamento é esse? Você é minha namorada ou minha cuidadora? Sou as duas coisas, e não vejo problema nisso. Você deveria. Você é jovem, linda, cheia de vida. Deveria estar com alguém que pode te levar para dançar, viajar contigo, te dar uma vida normal. Eu não quero normal. Eu quero você. Mas ela via a dúvida crescer nos olhos dele a cada dia. E com a dúvida, vinha a distância emocional. Rodrigo começou a se afastar, a responder com monossílabos, a evitar momentos de intimidade. Estava se preparando para perdê-la. E Clarice sabia disso. Conhecia aquele comportamento em pacientes terminais. Eles afastavam os entes queridos para tornar a partida mais fácil. Você não vai morrer, ela disse a ele uma noite, quando a tensão entre eles estava insuportável. Para de agir como se já tivesse um pé no túmulo. As estatísticas, que se dane as estatísticas. Pela primeira vez, Clarice perdeu a compostura. Você quer desistir? É isso? Então pelo menos tenha coragem de admitir que não é sobre a doença. É sobre você estar com medo de viver. Como você pode dizer isso? Rodrigo se levantou da cama cambaleando. Porque eu te conheço, você está se afastando de mim, da sua empresa, de tudo que importa porque é mais fácil do que lutar. Você sempre foi um lutador, Rodrigo. Desde quando desistiu? Desde que percebi que estou arrastando você comigo para baixo. Ele explodiu. Olha para você, Clarice. Você abandonou seu emprego no hospital, isolou-se dos amigos. Sua vida inteira gira em torno de cuidar de mim. Isso não é justo. Eu escolhi isso. Você escolheu errado. Merece mais do que um homem doente que pode morrer a qualquer momento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de ambos. Você não entende? Clarice finalmente disse, sua voz quebrando. Eu prefiro ter você doente por um dia do que não ter você de jeito nenhum.
Eu prefiro cuidar de você, te ver lutar, estar ao seu lado nessa batalha, do que estar com qualquer outra pessoa saudável no mundo. Rodrigo se aproximou dela lentamente. Eu não mereço você. Provavelmente não. Ela deu um sorriso molhado. Mas me aguenta mesmo assim. Eles se abraçaram ali, no meio daquele apartamento em Barcelona, dois seres humanos imperfeitos tentando encontrar esperança em meio ao caos. A ligação do hospital veio em uma manhã chuvosa de outubro. Temos um coração, o Dr. Ramírez disse do outro lado da linha. É compatível, você precisa estar aqui em 2 horas. Rodrigo desligou o telefone com mãos trêmulas. Clarice estava na cozinha preparando o café da manhã quando ele apareceu, seu rosto uma mistura de esperança e terror absoluto. Eles encontraram, foi tudo que ele conseguiu dizer. O mundo pareceu parar. Todo o medo, toda a espera, todos os meses de incerteza culminaram naquele momento. Então vamos, Clarice disse, já pegando a bolsa de emergência que mantinha sempre preparada. Vamos te dar seu futuro de volta. No caminho para o hospital, sentados no banco de trás do táxi, Rodrigo segurava a mão dela com força. E se não der certo, ele sussurrou. Vai dar. Ela respondeu com uma convicção que não sabia se realmente sentia. Você vai fazer essa cirurgia, vai acordar com um coração novo e vamos ter nossa chance de ser normais. Ou o mais próximo de normal que a gente consegue ser. Clarice, se algo acontecer... Não, ela o interrompeu. Não vamos fazer isso. Você vai entrar naquela sala de cirurgia, vai lutar como sempre lutou e vai voltar para mim. Entendeu? Ele assentiu. Depois a puxou para um beijo que tinha gosto de despedida e promessa ao mesmo tempo. No hospital, tudo aconteceu rapidamente. A equipe médica já estava preparada. Os exames pré-operatórios foram feitos às pressas. Clarice acompanhou Rodrigo até onde pôde, vestindo seu jaleco de enfermeira que não usava há meses, sentindo-se estranhamente em casa naquele ambiente. Eu te amo, Rodrigo disse antes de ser levado para o centro cirúrgico. Independente do que aconteça, quero que você saiba. Você me deu algo que eu pensei que tinha perdido. Esperança, vontade de viver. Então continue vivendo. Ela beijou sua testa. Te vejo do outro lado. As portas se fecharam e Clarice se viu sozinha no corredor. Fernanda apareceu ao seu lado, colocando uma mão em seu ombro. Ele vai ficar bem, a enfermeira-chefe disse. Ramírez é o melhor. E aquele homem tem muito pelo que lutar. Ela deu um sorriso para Clarice. Ou melhor, tem alguém pelo que lutar. A cirurgia durou 8 horas. 8 horas em que Clarice bebeu 6 cafés, caminhou pelos corredores do hospital, uns 50 quilômetros, rezou para deuses nos quais não tinha certeza se acreditava. Fernanda ficou com ela a maior parte do tempo. Outras enfermeiras que conheciam Rodrigo também apareceram para dar apoio. Quando as portas do centro cirúrgico finalmente se abriram e o Dr. Ramírez saiu, o coração de Clarice quase parou. Correu bem, ele disse, e ela sentiu as pernas fraquejarem de alívio. O coração está funcionando perfeitamente. Ele está estável. Vai precisar de tempo na UTI, semanas de recuperação, mas... ele vai viver, Clarice. Ela desabou em prantos ali mesmo, no meio do corredor, e Fernanda a segurou enquanto todo o medo, toda a tensão dos últimos meses finalmente encontravam uma saída. A recuperação foi longa e dolorosa. Rodrigo passou 2 semanas na UTI, depois mais 3 semanas no quarto. Houve complicações, pequenas rejeições que foram controladas com medicação, infecções que precisaram de antibióticos fortes, dias em que ele parecia estar regredindo em vez de progredindo. Mas lentamente, gradualmente, ele voltou à vida. Clarice estava lá em cada passo, não mais como enfermeira contratada, mas como a mulher que amava aquele homem teimoso e difícil, que reclamava dos exercícios de fisioterapia, mas os fazia religiosamente.
que odiava a comida do hospital, mas comia cada refeição porque sabia que precisava recuperar as forças. Você percebe que vai ficar presa comigo pro resto da vida agora, né? Ele disse uma tarde, quando finalmente conseguiu dar alguns passos sozinho pelo corredor. Eu tenho um coração novo. Vou viver até os 100 anos só para te irritar. Ótimo, ela segurou sua mão. Eu conto com isso. Foi na semana em que Rodrigo recebeu alta final que tiveram a briga. A briga que os levou de volta àquele momento na cobertura, com Clarice de pé junto à porta, sua mala aos pés. A família de Rodrigo havia vindo visitá-lo. Seus pais finalmente fazendo a viagem que haviam adiado durante toda a doença dele. E foi sua mãe, Dona Helena, que com toda a inocência do mundo fizera o comentário que detonara tudo. Então, quando você receber alta completa, volta para o Brasil. Ela perguntará a Clarice durante o almoço. Ou vai continuar cuidando do Rodrigo? Ele vai precisar de uma enfermeira particular por mais alguns meses. A maneira casual, como ela disse aquilo, como se Clarice fosse apenas uma funcionária temporária, algo que seria dispensado quando não fosse mais necessário, atingiu um nervo exposto. Mãe, Rodrigo tentou intervir, mas Clarice já estava de pé. Com licença, ela murmurou saindo da sala. Rodrigo a encontrou mais tarde no terraço, olhando a cidade. Ela não quis dizer daquele jeito, ele começou. Não foi ela. Clarice se virou para ele. Foi você. Você não contou para eles, contou? Sobre nós. Eu não achei o momento certo. 3 meses, Rodrigo. Você esteve 3 meses se recuperando e em nenhum momento você achou necessário contar para os seus pais que a enfermeira é, na verdade, sua namorada. É complicado. Não, não é. Ou você tem vergonha de mim, ou está esperando até estar completamente saudável para me dispensar. E qual é? Nenhuma das duas, ele protestou. Eu só queria esperar até estar melhor, até poder te dar um relacionamento de verdade, não essa coisa onde você está constantemente preocupada se eu vou sobreviver. Isso é vida, Rodrigo. Relacionamentos são sobre estar lá um para o outro nas partes boas e ruins. Ou você acha que vai ser sempre fácil a partir de agora? Você vai precisar de medicação para o resto da vida, consultas constantes, cuidados específicos. Isso não acaba só porque você ganhou um coração novo. Exatamente. Por isso não quero te amarrar a isso. Você já deu demais. E foi assim que chegaram àquele momento. Com Clarice decidida a ir embora antes que seu coração quebrasse completamente e Rodrigo desesperado para mantê-la, mas sem saber como, sem sentir que estava sendo egoísta. De volta ao presente. Como foi que chegamos aqui? Rodrigo repetiu a pergunta, olhando para Clarice parada junto à porta. Porque você é um idiota, ela respondeu, mas não havia raiva em sua voz. Apenas cansaço. Porque você continua achando que precisa me proteger de você mesmo. Porque você não entende que eu já escolhi, Rodrigo. Eu escolhi você. Não sua saúde, não sua situação financeira, não seu futuro garantido. Você. E se eu não for suficiente? Você já é. Ela largou a mala e caminhou até ele. Você sempre foi. Desde aquela primeira noite no hospital, quando você era um paciente impossível e eu era só mais uma enfermeira. Você pensa que eu fiquei porque era meu trabalho? Eu fiquei porque vi quem você realmente era por baixo de todo aquele medo e raiva. Rodrigo a puxou nos braços, segurando-a como se fosse a única coisa sólida em um mundo em colapso. Eu disse que não era para me apaixonar por você. Ele sussurrou contra seus cabelos. Porque eu sabia que se acontecesse, não haveria volta. Você se tornaria essencial, e eu teria que passar o resto da vida tentando ser bom o suficiente para você. Você não precisa ser bom o suficiente. Ela se afastou só o bastante para olhar em seus olhos. Você só precisa estar aqui, ser honesto. Deixar de tentar me proteger de escolhas que são minhas para fazer.
Seus pais, ele começou, já sabem. Liguei para eles ontem. Minha mãe chorou, meu pai fez umas piadas terríveis e meus irmãos já estão planejando vir conhecer você. Avisei que você é insuportável de manhã e que reclama de tudo, mas eles disseram que depois de me aguentarem por 28 anos, você não vai ser problema. Rodrigo deu uma risada genuína, a primeira em dias. Você contou para sua família antes de contar para mim que não ia embora? Tecnicamente ainda não decidi se não vou embora. Estava esperando você fazer um grande gesto romântico ou algo assim. Um gesto romântico, ele repetiu, pensativo. Então, lentamente, muito lentamente, se ajoelhou no chão à frente dela. Rodrigo, não... Clarice começou, os olhos arregalando. Eu não tenho um anel agora, e provavelmente vou fazer isso de forma totalmente errada, porque não sou do tipo romântico. Ele pegou a mão dela, mas você estava certa, eu estava esperando estar mais saudável, mais forte, mais merecedor. Mas a verdade é que eu nunca vou estar pronto o suficiente porque você é extraordinária. E eu sou apenas um homem que teve sorte de você entrar naquele quarto de hospital. Rodrigo, deixa eu terminar. Ele apertou sua mão. Você me salvou, Clarice. Não apenas mantendo meu coração batendo, mas me dando uma razão para querer que ele continue batendo. Eu te amo de uma forma que assusta, que é maior do que eu sabia ser possível. E eu prometo que vou passar o resto da minha vida, que agora, graças a você, pode ser bem longa, te mostrando que você não se enganou ao me escolher. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Clarice agora. Então, mesmo sem anel, mesmo sendo péssimo nisso, eu te pergunto, você quer se casar comigo? Quer encarar todos os anos de medicações e consultas médicas e dias ruins? Quer construir uma vida comigo, aqui em Barcelona ou em Santos, ou onde você quiser? Sim, ela respondeu sem hesitar, puxando-o de volta aos pés e jogando os braços em volta dele. Sim, 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 mas com uma condição. Qualquer uma. Você para de tentar me proteger. A gente está junto nisso, nas partes boas e ruins. Saúde e doença. Não é só uma frase de casamento, Rodrigo. É uma escolha que fazemos todos os dias. Acordo fechado. Ele a beijou, e pela primeira vez em meses não havia medo no beijo, apenas esperança. 6 meses depois. O casamento aconteceu no terraço da cobertura, em uma tarde de primavera, com o céu mais azul que Clarice já vira. Foi pequeno, apenas família próxima e amigos íntimos. Os pais de Rodrigo vieram do Brasil, trazendo junto a família inteira de Clarice, que encheu o apartamento com risadas e histórias embaraçosas da infância dela. Fernanda foi madrinha, naturalmente. Eu sabia desde o começo. Ela sussurrou para Clarice, enquanto ajustava seu vestido simples de renda. Via o jeito que ele olhava para você, mesmo quando fingia estar irritado. Rodrigo estava nervoso. Suas mãos tremiam quando colocou a aliança no dedo de Clarice. Mas quando disse seus votos, sua voz estava firme. Eu não sei quanto tempo nós temos, ninguém sabe, mas eu sei que cada dia contigo é um dia que vale a pena viver. Você me ensinou que coragem não é não ter medo, é ter medo e escolher o amor mesmo assim. Eu te amo, Clarice, hoje e sempre. Clarice, por sua vez, mal conseguiu falar através das lágrimas. Você disse uma vez que não era para se apaixonar por mim, mas eu estou feliz que aconteceu. Estou feliz que escolhemos ser corajosos. Estou feliz que temos hoje e amanhã e todos os dias que vierem. Te amo, Rodrigo, na saúde e na doença, como prometi. A celebração durou até tarde da noite. A mãe de Clarice ensinou Rodrigo a dançar forró no meio da sala, enquanto seu pai contava histórias vergonhosas dela criança. Os irmãos dela implicavam com Rodrigo sem piedade, mas ele devolvia na mesma moeda, sentindo-se parte daquela família barulhenta e amorosa.
Quando finalmente ficaram sozinhos, já passava da meia-noite. Eles saíram ao terraço, olhando a cidade iluminada abaixo deles. Então, Rodrigo abraçou Clarice por trás. Senhora Alvarenga. Na verdade, é Mendes Alvarenga. Ela corrigiu com um sorriso. Não vou perder meu nome só porque casei. Justo. Senhora Mendes Alvarenga, então. Como se sente? Como se finalmente estivéssemos no lugar certo. Ela se virou nos braços dele. Você, grato, por tudo, pelo coração novo, pela segunda chance, por você. Principalmente por você. Sabe o que é engraçado? Clarice disse, apoiando a cabeça em seu peito, ouvindo o batimento firme e forte. Aquele coração que quase não chegara a tempo. Eu passei tanto tempo cuidando de pessoas, tentando salvá-las, mas você me salvou também. Como assim? Eu estava vivendo pela metade, Rodrigo, fazendo as coisas certas, seguindo todos os passos, mas não estava realmente vivendo. Você me ensinou a ser corajosa, a escolher o que eu quero, mesmo quando assusta. Eles ficaram ali por um longo tempo, apenas curtindo a presença um do outro, o silêncio confortável de duas pessoas que não precisam preencher cada momento com palavras. 2 anos depois, a clínica estava começando a tomar forma. Rodrigo tinha sido categórico. Ele queria retribuir. Depois de sua recuperação completa, vendeu parte de sua empresa e investiu em um projeto que unia sua paixão por tecnologia com o conhecimento médico de Clarice. Era uma clínica de cardiologia de baixo custo no bairro de Grácia, o mesmo bairro onde Clarice morava quando se conheceram. Atenderiam principalmente imigrantes e pessoas sem recursos para tratamento particular. Rodrigo desenvolveu sistemas de monitoramento cardíaco remoto acessíveis e Clarice montou a equipe de enfermagem. Você tem certeza disso? Ela perguntara quando ele apresentou a ideia. É muito dinheiro, muito trabalho. Absoluta, ele respondera. Ganhei uma segunda chance. Quero dar isso para outras pessoas também. Fernanda foi a primeira a se juntar ao projeto, trazendo consigo uma rede de profissionais experientes. A clínica abriu suas portas em uma manhã ensolarada de maio e nos primeiros 3 dias atenderam mais de 50 pacientes. Entre eles estava um homem de 40 anos, recém-diagnosticado com a mesma condição que Rodrigo tinha. Ele estava assustado, revoltado, recusando-se a aceitar o tratamento. Clarice entrou na sala de exames e o encontrou encolhido na cadeira, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Eu sei que é assustador, ela começou, sentando-se ao lado dele. Você não sabe de nada, ele respondeu, amargo. Exatamente como Rodrigo dissera anos antes. Tem razão, mas meu marido sabe. Ele passou por isso. Quase não conseguiu o transplante a tempo, teve que lutar cada dia, aprender a pedir ajuda quando tudo que ele queria era empurrar todo mundo para longe. O homem a olhou, interessado apesar de si mesmo. E sabe o que ele me disse? Que a pior parte não era a doença, era o medo de não viver o suficiente para fazer diferença, para importar. E ele conseguiu? Está vendo essa clínica? Clarice sorriu. E isso é o que ele está construindo com sua segunda chance, e você também vai ter a sua. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Mais tarde, quando estava fechando a clínica, Rodrigo a encontrou no consultório, revisando prontuários. Como foi o primeiro dia de verdade? Ele perguntou, massageando seus ombros. Cansativo, gratificante. Lembrou porque eu entrei nessa profissão. Você é incrível, sabia? Ele beijou o topo de sua cabeça. Por falar nisso, tem algo que eu quero conversar com você. O tom sério da voz dele fez Clarice se virar na cadeira preocupada. Está tudo bem com sua saúde? Está ótimo. Os exames da semana passada foram perfeitos. É sobre... bem, sobre nós. Rodrigo, você está me assustando. Não era para assustar. Ele sentou na beira da mesa. Lembra que quando compramos o apartamento, eu disse que era muito grande? Que tinha comprado pensando em família?
O coração de Clarice acelerou. Lembro. Então eu estava pensando, talvez seja a hora de encher aquele espaço, com vida, com barulho, com... Ele parou, procurando as palavras certas. Com uma família nossa. Você quer ter filhos? Clarice perguntou, tentando controlar a emoção na voz. Eu quero tudo com você. E sim, se você também quiser, eu adoraria ter uma família. Não precisa ser agora, não precisa ser biológico se você preferir adotar. Eu quero construir isso com você. Clarice se levantou e abraçou seu marido. Eu também quero tudo isso. Mas vamos com calma, ok? Um passo de cada vez. Como sempre, ele sorriu. Do jeito que você me ensinou. Epílogo. 5 anos depois. O terraço estava uma bagunça gloriosa. Brinquedos espalhados por todo lado, uma piscina inflável pequena no canto, desenhos de giz coloridos no chão. E no meio de tudo isso, uma menina de 3 anos de cabelos escuros e olhos cor de mel, rindo enquanto seu pai fingia ser um monstro a perseguindo. Sofia, cuidado! Clarice gritou da porta, equilibrando uma bandeja com limonada. Rodrigo, você sabe que não pode correr muito. Estou bem, ele gritou de volta, pegando a filha no colo e girando-a no ar, provocando mais risadas dela. Clarice apenas balançou a cabeça, sorrindo. 5 anos após o transplante, Rodrigo estava mais saudável do que nunca. Tinha que tomar medicação diariamente, fazer check-ups regulares, mas vivia uma vida plena e ativa. A clínica estava prosperando, atendendo centenas de pacientes por mês. E sua família? Sua família era exatamente o que ele sonhara naquelas noites solitárias no hospital, quando achava que nunca teria essa chance. Sofia foi adotada quando tinha 6 meses. Eles a viram na agência e instantaneamente souberam que ela era sua filha. O processo foi longo e burocrático, mas valeu cada segundo de espera. Mamãe, olha! Sofia correu até Clarice, mostrando uma flor que arrancara do vaso. É para você! É linda, amor. Obrigada. Clarice beijou a bochecha rechonchuda da filha. É porque eu te amo muito, muito, muito. Sofia esticou os braços o máximo possível para enfatizar o quanto. Eu também te amo muito, muito, muito. Clarice repetiu a mesma ação. Rodrigo se aproximou, envolvendo as duas em um abraço. Minhas meninas. Mais tarde, quando Sofia estava dormindo, Clarice e Rodrigo ficaram no quarto dela, observando-a dormir pacificamente. Você se lembra? Clarice sussurrou. Daquele dia no hospital, quando você disse que não era para se apaixonar por mim? Como eu poderia esquecer? Foi quando eu admiti para mim mesmo que já estava perdido. Às vezes, eu penso em como seria se você tivesse desistido. Se eu tivesse ido embora naquele dia. Mas você não foi. Ele passou o braço em volta dela. Você ficou, mesmo quando eu fui um idiota, mesmo quando tentei te afastar. Você ficou e lutou por nós. Valeu a pena. Ela olhou para a filha deles, depois para ele. Cada momento difícil, cada medo, cada lágrima. Tudo valeu a pena para chegar aqui. Não era para eu me apaixonar por você. Rodrigo repetiu aquelas palavras que haviam se tornado uma espécie de piada privada entre eles. Mas que bom que eu me apaixonei. Que bom que você me deixou. Que bom que a gente foi corajoso o suficiente para tentar. Clarice se virou nos braços dele. Você sabe o que eu percebi. Aquele dia no hospital, quando eu entrei no seu quarto pela primeira vez e você era um paciente impossível. Aquele não foi o começo da nossa história. Não? Não. Foi só o momento em que nossas histórias se encontraram. Mas ambos estávamos nos preparando para esse encontro a vida toda. Todas as escolhas que fizemos, todos os caminhos que tomamos, tudo levou a gente até aquele quarto 407. Destino? Rodrigo perguntou, cético como sempre. Escolha, ela corrigiu. Destino pode ter nos colocado no mesmo lugar,
Mas foram nossas escolhas que nos mantiveram juntos. Eles voltaram ao terraço, sentando-se no sofá de Vime, que agora dividia espaço com os brinquedos de Sofia. A noite estava morna. A brisa trazia o cheiro do Mediterrâneo, misturado com os jasmins que Clarice plantara no ano anterior. Sabe o que mais eu percebi? Rodrigo puxou Clarice para mais perto. Eu passei tanto tempo achando que precisava estar perfeito para merecer você, saudável, forte, sem problemas. Mas você me amou no meu pior momento, quando eu estava quebrado por dentro e por fora. Porque era quando você mais precisava de amor. Ela respondeu simplesmente. E porque mesmo quebrado, você ainda era você. Teimoso, sarcástico, brilhante. Só precisava de alguém que lembrasse você disso. A clínica está planejando expandir. Ele mudou de assunto. Mas Clarice conhecia aquele padrão. Era quando ele estava emocionado demais e precisava de um momento para processar. Fernanda sugeriu abrir uma filial em Santos, atender a região da Baixada Santista. Santos? Clarice se animou. Sério? Pensei que você ia gostar da ideia. Poderia ser uma forma de retribuir para sua cidade. E Sofia poderia conhecer melhor a terra da mãe. Passar temporadas lá, conhecer os avós com mais frequência. Você faria isso? Se mudar? Não se mudar permanentemente, mas passar alguns meses por ano? Por que não? Minha vida não é mais sobre estar preso a um lugar ou a um escritório. É sobre estar onde você e Sofia estão. Clarice sentiu os olhos marejarem. Mesmo depois de todos aqueles anos, Rodrigo ainda encontrava formas de surpreendê-la. Tem mais uma coisa. Ele continuou, agora visivelmente nervoso. Os médicos disseram que, bem, que se a gente quisesse tentar ter um filho biológico, agora seria seguro. Minha saúde está estável o suficiente. Obviamente teria alguns riscos, mas nada que... Você quer outro filho? Clarice o interrompeu. Eu quero o que você quiser. Sofia é perfeita, nossa família está completa. Mas se você quiser, se você sonha com isso... Eu sonho, ela admitiu. Mas tenho medo também. Medo de como seria para você, o estresse, as preocupações. Clarice, eu já estou vivendo mais do que qualquer médico previu. Cada dia é um bônus. Se a gente vai viver com medo, então não estamos realmente vivendo. Ela riu, reconhecendo suas próprias palavras de anos atrás sendo devolvidas a ela. Quando você ficou tão sábio? Tenho uma ótima professora. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas curtindo a noite e a presença um do outro. Lá dentro, podiam ouvir a respiração suave de Sofia através do monitor de bebê que ainda usavam, mesmo ela já não sendo mais um bebê. Você se lembra do paciente que atendemos na semana passada? Clarice perguntou. O Sr. Garcia? O senhor de 70 anos que recebeu o marca-passo? Esse mesmo. Ele me contou que é casado há 45 anos. 45 anos, Rodrigo. E sabe o que ele disse quando perguntei qual era o segredo? O quê? Ele disse, cada dia eu acordo e escolho ela de novo. Não é fácil, não é sempre mágico, mas é sempre uma escolha. E eu pensei, é exatamente o que a gente faz. Cada dia a gente escolhe isso, escolhe um ao outro. E eu vou continuar escolhendo você. Rodrigo virou o rosto dela para poder olhar em seus olhos. Daqui a 45 anos, quando eu tiver 80 e você 73, eu ainda vou acordar e escolher você. Quando Sofia tiver sua própria família, quando a clínica tiver 10 filiais, quando meus cabelos estiverem brancos e eu precisar de bengala... Você já é teimoso. Imagina de bengala, Clarice brincou. Impossível de aguentar, ele concordou. Mas você vai me aguentar mesmo assim, porque você prometeu, na saúde e na doença. Na saúde e na doença, ela repetiu, selando a promessa com um beijo. 3 meses depois, Clarice olhou para o teste de gravidez em suas mãos, o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo. 2 linhas, claras, inconfundíveis.
Ela estava grávida. Depois de 3 meses tentando, de médicos e exames, e vitaminas e esperança, finalmente acontecera. Ela colocou a mão sobre o ventre ainda plano, imaginando a vida minúscula começando a se formar ali. Mamãe! Sofia entrou correndo no banheiro, como sempre fazia. Aquela menina não conhecia o conceito de privacidade. Papai disse que vamos ao parque. Vamos sim, amor. Clarice escondeu o teste rapidamente. Queria contar a Rodrigo de uma forma especial, não em um banheiro com uma criança de 3 anos pulando ao redor. Mais tarde, no parque perto de casa, Clarice observava Rodrigo empurrando Sofia no balanço. Ele estava sorrindo, aquele sorriso que transformava seu rosto inteiro, que fazia os olhos dele brilharem. Sofia ria sem parar, gritando mais alto, papai, mais alto. E Clarice pensou, esse homem vai ser pai de novo. Esse homem que quase não chegou a conhecer a primeira filha, que lutou contra todas as probabilidades para estar aqui, ia ganhar mais uma chance de ver uma vida crescer. Rodrigo! Ela o chamou quando ele finalmente parou para tomar água. Sofia correndo para os outros brinquedos. Preciso te contar uma coisa. Algo em seu tom fez ele parar imediatamente. Preocupação cruzando seu rosto. Está tudo bem? É sua saúde? É Sofia? Está tudo bem. Melhor que bem. Ela segurou as mãos dele. Nós vamos ter um bebê. Por um momento, Rodrigo apenas a encarou, processando as palavras. Então seu rosto se iluminou de uma forma que Clarice nunca tinha visto antes. Sério? Tem certeza? Fez o teste? 3 testes. Todos positivos. Ele a pegou nos braços, girando-a no ar exatamente como fazia com Sofia, rindo e chorando ao mesmo tempo. A gente vai ter um bebê. Meu Deus, Clarice, a gente vai ter um bebê. Bebê? Sofia apareceu correndo. Eu vou ter um bebê? Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Clarice se agachou ao nível dela. Demora alguns meses para chegar, mas sim. Eu vou ser irmã mais velha. Sofia saiu correndo para contar a todas as outras crianças no parque, não importando que ninguém a conhecesse. Rodrigo puxou Clarice de volta aos braços. Eu te amo. Tanto. Você me dá tudo, Clarice. Tudo que eu achei que nunca teria. Você me dá de volta. Ela respondeu, me dá coragem, me dá propósito, me dá uma família linda, que vai ficar ainda maior. Ele colocou a mão no ventre dela. Nosso bebê, metade você, metade eu. Tomara que pegue seu cérebro e minha paciência, porque se for o contrário, estamos perdidos. Clarice brincou. A gravidez foi tranquila, surpreendentemente. Clarice tinha náuseas pela manhã, cansaço à tarde, mas nada que a impedisse de continuar trabalhando na clínica até o 8º mês. Sofia ficou fascinada com a barriga crescente da mãe, conversando com ela todos os dias, contando histórias para o bebezinho na barriga da mamãe. Rodrigo foi o marido mais atencioso e preocupado possível. Lia todos os livros sobre gravidez, ia a todas as consultas, registrava cada ultrassom em vídeo. Quando descobriram que seria um menino, ele chorou. Chorou de alegria, de gratidão, de puro amor. Um filho. Ele sussurrou naquela noite, deitado ao lado de Clarice na cama, a mão sobre sua barriga onde podiam sentir o bebê chutando. Eu vou ter um filho. Um filho que vai crescer te conhecendo saudável. Clarice disse, que nunca vai te ver doente, que vai ter você inteiro. Eu quero ensiná-lo tudo, futebol, xadrez, programação, quero levá-lo para conhecer o mundo, mostrar que existem infinitas possibilidades. E eu vou ensiná-lo a ser gentil, paciente, a cuidar das pessoas. Ela sorriu. Entre nós dois, ele vai ser um bom homem. O melhor, Rodrigo concordou. 2 anos depois, o apartamento estava ainda mais caótico agora. Sofia, aos 5 anos, comandava tudo como a irmã mais velha que levava seu papel muito a sério. Mateus, com 1 ano e meio, já andava e explorava cada canto, colocando tudo na boca e fazendo sua irmã correr atrás dele gritando, não, Theus, isso não se come.
Era manhã de domingo. Clarice estava na cozinha preparando café. Rodrigo tentava convencer Mateus a usar sapatos. Não, filho, a gente não sai de pijama para a rua. E Sofia desenhava na mesa concentrada. Mãe, olha o que eu desenhei, ela chamou. Clarice se aproximou, limpando as mãos no avental. Era um desenho de 4 pessoas. Uma mulher com cabelos castanhos, um homem alto, uma menina e um bebê. Todos de mãos dadas, sorrisos enormes desenhados nos rostos. Acima deles, Sofia escrevera com letras tortas, Mina Família. Está lindo, amor. Clarice sentiu os olhos marejarem. Como sempre, ficava emotiva com as coisas mais simples agora. É nós, Sofia explicou. Mas faltou o vovô e a vovó e os tios e... Vamos precisar de um papel maior então. Rodrigo apareceu, Mateus no colo já com sapatos. Porque nossa família é enorme. E era verdade. Não era apenas os 4 deles. Era os pais de Rodrigo que visitavam a cada 2 meses. A família inteira de Clarice que vinha em todas as férias. Fernanda, que era praticamente uma avó para as crianças. Os colegas da clínica que viraram família escolhida. Papai. Sofia olhou para ele com aqueles olhos sérios que tinha quando ia fazer uma pergunta importante. Você ficou doente quando era mais novo, né? Rodrigo e Clarice trocaram um olhar. Eles sabiam que essa conversa viria eventualmente. Fiquei sim, Rodrigo respondeu honestamente, sentando-se ao lado dela. Meu coração não estava funcionando direito. Mas agora está? Agora está. Os médicos me deram um coração novo e ele funciona perfeitamente. Sofia processou isso por um momento. Foi a mamãe que cuidou de você? Foi. Sua mãe é uma enfermeira incrível. Ela me ajudou a ficar melhor. Então foi ela que te salvou? Ela me salvou de muitas formas, Sophie. Não só cuidando do meu coração, mas me mostrando como viver de verdade. Quando eu crescer, eu quero ser igual à mamãe, Sofia declarou. Quero cuidar das pessoas também. Clarice se abaixou e abraçou a filha. Você já cuida. Cuida do seu irmão. Cuida de nós. Você tem um coração enorme, Sofia. Igual ao coração novo do papai? Maior ainda, Rodrigo respondeu, bagunçando os cabelos dela. Aquela tarde, decidiram fazer algo que já planejavam há tempos. Visitaram o memorial no hospital onde Rodrigo recebeu o transplante. Era um jardim pequeno, mas bem cuidado, com uma placa que homenageava os doadores de órgãos. É aqui que a gente agradece. Clarice explicou para Sofia, segurando Mateus no colo. Agradecemos a pessoa que doou o coração para o papai. A pessoa que morreu? Sofia perguntou, sem rodeios como crianças fazem. Sim, uma pessoa que decidiu que quando morresse, queria ajudar outras pessoas a viverem. Sofia ficou quieta por um momento, pensando. Então pegou uma flor que Clarice trouxera e colocou delicadamente aos pés da placa. Obrigada por dar seu coração para o meu papai, ela disse solenemente. Por causa de você, eu existo, e o Mateus também. Rodrigo teve que se virar, as lágrimas descendo sem controle. Clarice passou o braço livre em volta dele, apoiando enquanto ele recuperava a compostura. Desculpa, ele murmurou. Nunca se desculpe por sentir. Ela respondeu, repetindo algo que dissera a ele anos atrás. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Clarice encontrou Rodrigo no escritório, olhando fotos antigas. Fotos dele no hospital, magro demais, olheiras profundas, fotos dos primeiros dias após a alta, fotos deles se casando. Por que está vendo isso? Ela perguntou suavemente. Porque às vezes preciso me lembrar, ele respondeu. Me lembrar de onde eu vim, do quanto lutei para chegar aqui. Às vezes, as coisas ficam tão boas que eu esqueço que nem sempre foi assim. E isso é ruim? Não, é ótimo, na verdade. Significa que a vida está normal, que eu não sou mais um paciente cardíaco, sou só um pai, um marido, um ser humano normal. Você nunca foi normal, Clarice brincou.
Sempre foi extraordinário. Nós somos extraordinários, ele corrigiu. Olha tudo que construímos, Clarice. A clínica está ajudando centenas de pessoas. Temos 2 crianças lindas, um casamento que deveria ser impossível, mas funciona perfeitamente. Como isso aconteceu? Um dia de cada vez, ela respondeu, usando a frase que se tornou o mantra deles. A gente escolheu isso. Cada dia escolhemos continuar. E vou continuar escolhendo. Rodrigo se levantou, puxando-a para seus braços. Hoje, amanhã, daqui a 40 anos, vou continuar acordando e escolhendo você, escolhendo essa vida que construímos. Mesmo com todo o caos, as crianças acordando às 6 da manhã, o apartamento sempre uma bagunça, nunca tendo tempo para nós. Principalmente por causa disso, ele sorriu. Porque é real, é nossa vida e não mudaria nada. 10 anos depois, Sofia tinha 15 anos e já falava em ser médica cardiologista. Passava fins de semana na clínica, observando os procedimentos, fazendo anotações, fazendo milhões de perguntas. Mateus, aos 11, era mais quieto, mas igualmente brilhante. Amava programação como o pai, já criava pequenos aplicativos. A clínica agora tinha 3 filiais, Barcelona, Santos e uma recém-aberta no Rio de Janeiro. Haviam tratado mais de 5.000 pacientes ao longo dos anos, salvado incontáveis vidas. Rodrigo estava com 47 anos, quase 15 anos após o transplante. Seus exames continuavam perfeitos. Ele vivia uma vida plena, ativa, normal. Jogava futebol com Mateus aos fins de semana. Ajudava Sofia com suas pesquisas médicas. Continuava inovando na clínica. E Clarice, aos 40, olhava para sua vida e mal conseguia acreditar em tudo que tinham conquistado. Era noite de aniversário de casamento. 15 anos desde que se casaram no terraço. As crianças estavam dormindo na casa dos avós de Rodrigo, que tinham se mudado para Barcelona há alguns anos para estar perto dos netos. O terraço estava decorado simplesmente. Velas, flores, uma mesa posta para 2. Rodrigo cozinhara, algo que aprendera a fazer nos últimos anos e descobrira que amava. Lembra a primeira vez que jantamos aqui? Ele perguntou enquanto servia um vinho. Você tinha acabado de aceitar ser minha enfermeira particular. E eu estava apavorada, Clarice admitiu, sabendo que estava cruzando todas as linhas profissionais possíveis. Mas você ficou. Como eu poderia ir embora? Você era impossível, irritante, teimoso, e eu estava completamente apaixonada. Quando você soube? Rodrigo perguntou. Quando soube que era mais que profissional? Clarice pensou por um momento. Lembra daquela noite em que você teve a arritmia? Quando eu segurei sua mão depois e você me agradeceu? Lembro de cada segundo. Foi ali, quando você olhou para mim e eu vi não apenas o paciente, mas o homem. Vulnerável, assustado, mas também forte, lutador. Foi quando eu soube que estava perdida. E eu soube naquele dia no terraço, Rodrigo respondeu, quando você me perguntou como eu queria viver meu último dia. E eu percebi que a resposta era, sendo honesto, amando você. Eles brindaram, os copos tilintando suavemente na noite morna de Barcelona. Você se arrepende? Rodrigo perguntou. De alguma escolha que fez? Nenhuma, Clarice respondeu sem hesitar. E você? De ter dito que não era para me apaixonar por você. Ele sorriu. Deveria ter dito, não posso evitar me apaixonar por você, seria mais honesto. Tecnicamente você disse as 2 coisas. Verdade, mas levou um tempo até admitir a segunda parte. Eles terminaram o jantar conversando sobre tudo. Os planos de Sofia para a faculdade, o novo projeto de aplicativo de Mateus, a possibilidade de abrir uma 4ª filial da clínica em Belo Horizonte, onde Rodrigo cresceu. Quando a sobremesa chegou, um bolo simples de chocolate que Clarice amava, Rodrigo colocou um pequeno embrulho ao lado do prato dela. Rodrigo, a gente combinou sem presentes. Abre.
Dentro estava um colar delicado, um pingente em forma de coração com uma data gravada, a data do transplante. Rodrigo, eu sei que pode parecer mórbido, mas para mim essa data é quando eu realmente nasci. Quando ganhei não apenas um coração novo, mas uma vida nova. Uma chance de ser a pessoa que sou hoje. De ter nossa família. Clarice colocou o colar, tocando o pingente com ternura. Obrigada. Por isso, por tudo. Eu que agradeço. Por não ter desistido de mim quando eu estava sendo impossível. Por ter visto além do paciente difícil. Por ter ficado mesmo quando eu tentei te empurrar para longe. Como se eu pudesse ir embora. Ela segurou a mão dele sobre a mesa. Desde o primeiro dia, você já era meu. 20 anos depois do transplante. Rodrigo tinha 55 anos. 20 anos desde que recebeu um novo coração. 20 anos vivendo uma vida que os médicos disseram que tinha poucas chances de acontecer. Sofia estava se formando em medicina, especialização em cardiologia. Mateus trabalhava na parte tecnológica da clínica, desenvolvendo softwares cada vez mais avançados para monitoramento cardíaco. A clínica agora era uma rede nacional, presente em 7 estados brasileiros e 3 cidades espanholas. Haviam tratado mais de 15 mil pacientes, treinado centenas de profissionais, salvado incontáveis vidas. Era a comemoração dos 20 anos do transplante e a clínica organizou um evento especial. Dezenas de pacientes que haviam sido tratados ao longo dos anos vieram compartilhar suas histórias. Havia o Sr. Garcia, agora com 90 anos, ainda apaixonado por sua esposa depois de 55 anos de casamento. Havia a jovem Marina, que recebeu seu transplante aos 16 anos, e agora, aos 22, estava na faculdade estudando enfermagem. Havia o Roberto, o homem que Clarice atendeu no primeiro dia da clínica, que conseguiu seu transplante e agora era voluntário, ajudando outros pacientes a não desistir. Quando chegou a hora de Rodrigo falar, ele olhou para a plateia lotada e sentiu o peso da gratidão. 20 anos atrás, eu estava morrendo, ele começou. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Tinha desistido. Estava apenas esperando o fim. E então entrou no meu quarto do hospital uma enfermeira teimosa que se recusou a me deixar desistir. Ele olhou para Clarice, sentada na primeira fila ao lado de Sofia e Mateus. Ela me salvou. Não apenas porque era boa no seu trabalho, mas porque ela via em mim algo que eu não via mais. Potencial, futuro, vida. E nos últimos 20 anos, cada dia foi um presente. Ver meus filhos crescerem, construir essa clínica, ajudar outras pessoas a terem suas próprias segundas chances. Nada disso seria possível sem 3 coisas. O doador desconhecido que me deu seu coração, a equipe médica excepcional que me cuidou, e a mulher que se tornou minha esposa, minha parceira, minha razão de lutar. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Clarice agora. Eu disse uma vez que não era para me apaixonar por ela. Rodrigo continuou. Mas que bom que eu me apaixonei. Que bom que tivemos a coragem de tentar. Porque essa vida, essa família, esse propósito, tudo isso só existe porque escolhemos o amor. Escolhemos a coragem. Escolhemos acreditar que valia a pena lutar. A sala explodiu em aplausos. Sofia estava chorando abertamente, Mateus tentando disfarçar que estava emocionado, e Clarice apenas olhava para o homem que um dia foi seu paciente e se tornou seu tudo. Depois do evento, já em casa, as crianças foram dormir e Rodrigo e Clarice se encontraram como sempre no terraço. 20 anos, ele disse. Quem diria? Eu dizia, Clarice respondeu. Sempre soube que você era mais forte do que pensava. Não sou forte, Clarice. Só sou teimoso demais para desistir quando você está do meu lado. Eles ficaram em silêncio, olhando a cidade que testemunhou toda a sua história. 20 anos de amor, luta, vitórias e alguns momentos de medo. Mas sempre juntos. Sabe o que eu penso?
Rodrigo disse depois de um tempo. Eu penso que toda dor valeu a pena. Cada momento difícil no hospital, cada medo, cada lágrima. Tudo nos trouxe até aqui. E você faria tudo de novo? Clarice perguntou. Sem hesitar. Se soubesse que levaria até você, até nossa família, até essa vida, passaria por tudo novamente. Mesmo as partes ruins? Principalmente as partes ruins, porque foram elas que nos ensinaram a valorizar as boas. Me ensinaram que tempo não é garantido, que amor é uma escolha diária, que cada momento importa. Clarice apoiou a cabeça no ombro dele. Não era para você me apaixonar por mim. Mas eu me apaixonei, profunda, completa, irrevogavelmente. E eu me apaixonei por você, por esse homem impossível que reclamava de tudo, mas lutava por tudo. Somos um belo par, não somos? O melhor, ela concordou. E ali, sob as estrelas de Barcelona, duas pessoas que não deveriam ter se encontrado, que não deveriam ter funcionado, mas que escolheram amar apesar de todas as probabilidades, celebravam mais um dia juntos. Mais um dia de uma vida que quase não aconteceu, mas que se tornou mais bonita do que qualquer um poderia imaginar. Chegamos ao final dessa linda história. Se essa história tocou seu coração tanto quanto tocou o nosso ao criá-la, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e, mais importante, compartilhe nos comentários. Você acredita em segundas chances? Já passou por algum momento em que teve que escolher a coragem em vez do medo? Queremos ler sua história também. E não se esqueça, cada dia é uma escolha. Escolha o amor. Escolha a vida. Até a próxima história.